sabemos que a ação da CPLP é uma ação em que você pede a residência CPLP no território porque você veio sem o visto supostamente adequado, que seria o de residência. Apesar da lei hoje, que está em vigência, permitir que você peça a residência CPLP no território, tá bom? Pronto. No entanto, o que tem acontecido? As pessoas entram com a ação e os processos ficam parados, o que garante que você esteja regular no território, mas a ANMA não providencia o agendamento. E aí ela simplesmente se limita a dizer: a pessoa veio sem visto. E os juízes, o que fazem? Ao invés de darem a sentença, utilizam o seguinte expediente: vou deixar esse processo parado. Garante a você a permanência no território? Sim. No entanto, não garante a você o agendamento imediato. Então você fica naquela situação em que você está no território seguro, mas não pode sair não pode sair de Portugal. Como eu disse, os juízes estão rompendo essa bolha. Conseguimos as primeiras sentenças. A primeira sentença que eu consegui com relação as primeiras sentenças eu consegui ainda, acredito que em junho desse ano, e divulguei aqui. E agora veio, através de outra advogada, uma nova sentença também, exigindo da ANMA que faça a análise do pedido de residência. Então eu quero trazer aqui para vocês, porque tem muita gente que tem dúvida sobre o argumento dessa ação. Então, quando a gente traz uma decisão judicial, ou seja, com a justificativa daquilo que nós, advogados, sempre colocamos como a defesa do seu direito, você consegue perceber que, na verdade, a razão está com você e não com a ANMA. Prova disso é que os juízes estão acolhendo esses pedidos. Então eu quero colocar aqui o primeiro caso que eu falei pra vocês, já tem um tempinho, tá? Mas ele vai ser vai estar disponível pra gente entender o fundamento. O que eu quero falar com isso? Olha, ele analisa a competência do tribunal e analisa aqui o fatos provados assentam nos meios probatórios acima especificados, de forma discriminada, sendo que a entidade demandada não impugnou os documentos, ou seja, a ANMA simplesmente não dá a resposta devida, né? E aí ele vai dizer o seguinte, nas iniciais que a gente faz: o artigo 77 estabelece as condições gerais de concessão de autorização de residência, aquilo que a gente coloca. Então, quando você vai fazer ação, é muito importante que você tenha posse do visto quando você não recebeu o agendamento e veio com visto, inexistência de qualquer fato que seja conhecido pelas autoridades competentes que deva obstar a concessão do visto, presença em território português sem prejuízo no que está disposto no 58, inciso 6, posse dos meios de subsistência, o alojamento, inscrição na segurança social. E olha aqui, ó, sempre que é aplicável. Existem casos em que a pessoa não é obrigada a estar na segurança social. A ausência de condenação por crime em que Portugal seja punível com uma pena privativa de liberdade, ou seja, reclusão de duração superior a 1 ano. Não se encontrar no período de interdição de entrada e permanência, né? Quando você tem uma inscrição no SIS e no sistema de segurança que impede você de estar na União Europeia. Ausência de indicação do SIS e ausência de indicação do UCFA, para efeito de recusa de entrada e permanência. Então ele vai dizer o seguinte, no mais: no artigo 82, 5 e 7, o pedido da concessão deve ser decidido de 90 em caso de primeira autorização e 60 no caso de renovação. Note-se que nos termos do 83 vai falar sobre os direitos do imigrante, né? E aí ele segue dizendo o seguinte: trata-se na prática de dar a expressão ao princípio da equiparação previsto no 15 da Constituição, dizendo sobre os direitos que o imigrante tem. Inclusive eu fiz um artigo sobre isso, que as pessoas falam assim: ah, o imigrante tem direito? E como tem, e muitos, tá no 83 e também na própria Constituição da República Portuguesa. E o juiz vai seguindo aqui, vai dizendo, e vai dizer o seguinte: nos casos do acordo da CPLP, é dispensado parecer prévio, serviços competentes, e ele vai descrevendo quais são os requisitos para a concessão do 87A, tá? Da residência da CPLP. Aí ele vai falar que diz respeito ao 51A, que é o artigo do decreto regulamentar 84, que a autora da ação preenche os requisitos.
E aí ele vai dizer o seguinte: quanto à organização interna da entidade demandada, dispõe as seguintes unidades orgânicas. Vai falar sobre as 40 lojas que a ANIMA tem e que ela não disponibiliza atendimento presencial para você fazer o pedido da CPLP, ou seja, para dar início a um pedido administrativo, e também não abre o site disponível para essa finalidade, né? Então ele vai determina que todos os serviços e entidades que prestem atendimento presencial ao público e sobre os quais o governo exerça poderes de direção e superintendência e tutela. E ele vai falar de uma coisa que eu já bati muito aqui, que sabe o que é? É a Resolução 86 de 2024. Ou seja, ano passado, o Conselho de Ministros entendeu que todo serviço público tem que garantir atendimento presencial, mesmo sem agendamento. E isso a gente também coloca na nossa inicial. Então ele está acolhendo esse argumento. E aí vai dizer que a entidade ANIMA é um serviço público, que a entidade ANIMA está obrigada à resolução do Conselho de Ministros e que não pode simplesmente desobedecer a legislação ao não dar esta oportunidade. E aí vai continuar. Nesses termos, estabelece que as obrigações previstas nos números anteriores aplicam-se diretamente a todos os serviços e entidades da administração pública que prestam atendimento ao público. De tudo isso resulta que a entidade demandada tem que disponibilizar à autora um atendimento presencial para efeitos da mesma poder apresentar o seu pedido de autorização de residência da CPLP. Ou seja, você que chegou como turista, como essa autora aqui, tá? Da ação, independentemente da decisão que vier a recair sobre aquela, devendo, para isso, proceder à marcação do respectivo atendimento com urgência, de modo a permitir a rápida definição da situação jurídica em território nacional. Com efeito, ela se enquadra no artigo 87A, parte final, ou seja, uma pessoa que veio sem um visto de residência, tá? Então ele está intimando a demandada a proceder no prazo de 10 dias o agendamento do atendimento presencial na ANIMA com vista a formalizar por parte dela o pedido da CPLP. Pronto. Isso é um. Agora vamos para outro fundamento jurídico de extrema relevância, que, como eu falei, os juízes estão furando a bolha. Então, nesse caso, o que eu posso dizer para vocês? O medo que as pessoas têm, mas será que isso é certo? Olha, os juízes estão reconhecendo aquilo que a lei prevê. Os juízes estão reconhecendo que a ANIMA não está cumprindo com a legislação. Portanto, o certo é fazer aquilo que a lei determina. Não importa aquilo que a ANIMA venha dizer na hora que você vai lá no atendente. O atendente se nega a fazer o pedido da CPLP via presencial. Você manda a notificação, a ANIMA não te responde. Você faz a reclamação no livro amarelo, passa em Alpes. E depois, passar em Alpes é passar em branco. E depois, no final, ela fala, você veio sem visto de residência. Não interessa. A lei diz que na condição de turista, você pode pedir a residência no território. Mas isso é até antes da mudança da lei. Ou seja, no dia de hoje, você está assistindo esse vídeo ao vivo, hoje é dia 10 de setembro. Vai ser a mesma coisa quando a lei mudar? Não. Aí não será mais possível utilizar esse argumento. Mas para todas as pessoas que entraram com ação judicial antes da mudança da lei, qual é a legislação que será aplicada? A do dia de hoje, ou seja, a última versão vigente da lei de imigração. Então, a gente tem aqui o entendimento de um outro juiz que furou a bolha. E aí, ela vai dizer o seguinte: os mesmos argumentos em relação ao 77, os mesmos argumentos em relação ao fato de que o 87A permite o pedido de residência em território para quem veio como turista, mas entrou legalmente no país. E vai, nesse sentido, corroborar com os argumentos da inicial. Então, essa juíza falou o quê? Ela vai dar decisão, olha, vai dizer:
Nos termos e nos melhores do direito, julgo totalmente procedente o pedido da presente intimação, consequentemente, intimo a entidade requerida, no caso é a ANIMA, a decidir, no prazo de 10 dias, o pedido de concessão de autorização de residência temporária ao cidadão da comunidade CPLP. E ela vai explicar justamente aquilo que a gente já falou, que a requerente não apresenta defesa, ou melhor, a requerida ANIMA não apresentou defesa quanto ao fato de que todos os elementos que a lei permite estão presentes na inicial, e que se resumir a dizer que a pessoa veio sem um visto de residência não é motivo para não marcar a análise do pedido de autorização de residência da CPLP, tá? Então, olha, quem tem dúvida com relação a isso, tá mais do que claro que os juízes não podem simplesmente rasgar a lei de imigração que hoje está vigente e decidir contrária a ela. Então, o que tem acontecido? Não é que as pessoas, olha, o meu processo eu perdi, que tá demorando. Não, é porque não tem sentença. Porque no momento que vier a sentença, você vai ver que a decisão é como essa aqui, dizendo que você tem sim direito a pedir a CPLP no território, tá? E por quê? Como eu disse, você não pode, enquanto magistrado, decidir fora da lei vigente. Não pode. Então, se a pessoa tem o direito de pedir a CPLP no território, ainda que a ANIMA, a PSP, o escambau diga que não, o que importa é o que está escrito na lei. Tem uma pessoa perguntando, o visto de procura de trabalho já é aconselhável a solicitar? Não, como assim já é? Isso não tem nada a ver com o tema, né? Olha só, eles estão emitindo o visto de procura de trabalho? Sim. Tem demorado? Sim. Doutora Priscila, aconselha que você peça esse? Não. Eu aconselho que você peça um visto de residência. Mas a lei continua vigente. Então, deveria aplicar a situação da época do pedido. A questão é que visto não é um direito absoluto. Ele é um ato discricionário da administração. Diferente de uma situação em que você já se encontra no território e preenche os requisitos da legislação. Ou seja, ele pode negar por razões de interesse nacional a concessão do seu visto. Mas uma vez que você já está aqui, nesse sentido, e que cumpre os requisitos da lei, aí ele não pode negar a você a autorização de residência. Porque para negar tem que ter um fundamento. E o fundamento tem que ser um fundamento legalmente permitido. E dizer que você não veio com visto de residência hoje não é um fundamento legal permitido. Conseguiram perceber? É isso, pessoal. Mais notícias aí de Carregal do Sal. E vou dizer pra vocês, na semana antes da Eva nascer, foi a última diligência que eu fiz em relação a entrevistas com a ANIMA. E vou retornar para essa entrevista específica, porque é um caso emblemático, um caso de erro em relação ao agendamento de renovação. Então, como nesses casos, eu acho que melhor é que eu vá para poder resolver a coisa da maneira mais concreta possível, ao invés de ser um outro advogado do escritório que está nesse direcionamento, sou eu que estou indo em especial. Agora tem um detalhe, vai haver barulho, porque tudo que a ANIMA fez nesse processo está errado. Então eu vou chegar lá, existe a possibilidade de eu não conseguir fazer reclamação no livro amarelo, existe a possibilidade deles não quererem fazer o artigo correto da residência desse meu cliente, porque inclusive ele já tem ação judicial para entrega do cartão, tá? E tá atrasado. Aí você vai perguntar assim, doutora Priscila, numa ação judicial de entrega do cartão, a doutora tá indo numa nova entrevista? Tô. Por quê? Porque o fundamento da entrevista de agendamento que foi feito da vez passada, em que ele não era conduzido por mim, não é o artigo correto para ele. Então eu tô indo lá para corrigir tudo que foi feito. E obviamente com o embasamento jurídico da onde? Da lei de imigração. Ela que é a minha bíblia nesse caso. E obviamente também os outros artigos do Código de Procedimento Administrativo, que vai dizer aonde a ANIMA erra sistematicamente. É isso, e aguardem notícias para o dia de hoje. Então, pessoal, tenham uma